Vence o Vasco da Gama novamente, confiando na sua categoria de base, assim como contra o São Paulo algumas semanas, em que goleou por 4-1 no São Januário. Agora, um palco diferente, né? O Beira-Rio, o Vasco vence mais uma vez pelo Campeonato Brasileiro e consegue novamente consagrar o trabalho de base, não só pelos jogadores, mas também pelo seu técnico Rafael Paiva, interino, que fazia parte da equipe sub-20 e que vem conseguindo importantes resultados no comando do Cruz Maltino. Bom, vou falar um pouquinho sobre essa partida, vem comigo para ficar por dentro aí de todos os principais detalhes. Man talk about pressure, I don't feel pressure. Send a text on the chat line, give out some testers, then back to my leisure. O Vasco vence o Internacional por 2-1 no Beira-Rio, com gols marcados por Lincoln e também por Adson. Lincoln, que é zagueiro cria da base e que fez a sua estreia no Campeonato Brasileiro. O técnico Rafael Paiva teve muitos desfalques, teve que lidar com eles e soube contorná-los da melhor forma possível. Essa vitória ela é muito importante, ainda mais pelo contexto de que era a partida de reencontro da torcida do Inter com o elenco. Afinal, o Beira-Rio vinha sem ser utilizado há algum tempo em virtude das tragédias que assolaram o Rio Grande do Sul, as enchentes, né, que atrapalharam ali a dinâmica do estado e que deixaram não só o Beira-Rio, como também a Arena do Grêmio e os CTs das equipes sem utilização durante algum tempo. Foi a primeira partida aí nesse retorno, nesse reencontro, e o Vasco era o antagonista da situação e se saiu muito bem nesse contexto, podendo ali ser um balde de água fria para as pretensões do Internacional. O Vasco foi superior na partida, pôde desempenhar de uma maneira favorável, não só pelo que os números indicam, mas pelo que se viu em campo, o que não necessariamente significa que fomos um primor técnico. Essa partida ela fica marcada por um baixo nível técnico natural, afinal são duas equipes que vinham a campo com muitos desfalques e o Vasco, como a gente mencionou anteriormente, né, com muitos jogadores de base, jogadores pouco consolidados no futebol profissional e que naturalmente vão ter um pouquinho menos de facilidade para poder executar ali os seus gestos técnicos, mas não por isso vão ser menos efetivos. E a gente viu isso em campo com, por exemplo, o Meia JP, que substituiu simplesmente Dimitri Payet, que estava de fora desse jogo e que vinha sendo substituído por um outro cria da base, o Guilherme Estrela, que também lesionou. E aí essa missão caiu para o JP e ele conseguiu matar no peito e resolver. Também o caso do Leandrinho, lateral esquerdo, que resolveu a missão do Lucas Piton fora dessa partida por suspensão e se saiu também muito bem, conseguindo ter um grande desempenho. E daqui a pouco a gente fala um pouco sobre o Lincoln, porque antes de falar sobre isso, a gente precisa falar sobre o que fez o Lincoln estar em campo. Afinal, o Lincoln não começou como titular. Quem começou como titular na zaga foi Robert Rojas, que também era um substituto para o Maicon, que estava suspenso para essa partida. Rojas é paraguaio e vinha tendo pouca minutagem, então teve ali sua oportunidade no time titular, mas ele foi substituído no intervalo e não por acaso. O lance que marcou a partida de fato foi ali o disputa de cabeça entre ele e o lateral esquerdo René, ex-Flamengo, né, conhecido aí da gente, desse tempo de Flamengo, várias vezes enfrentou a gente. Essa disputa de cabeça que gerou uma concussão para ambos os jogadores. No caso de Rojas, ele até quis ficar em campo, não sentiu nenhum contratempo maior. Por ele estaria em campo, né? Mas, lógico, o médico do Vasco não permitiu que ele permanecesse em campo e com muita razão. Afinal, posteriormente foi divulgado que ele recebeu 15 pontos na cabeça. Um corte enorme ali, né, na fratura que foi feita da disputa de cabeça. Já o René levou a pior, teve que sair de campo na ambulância, desacordado, foi levado para um hospital ali perto do estádio, foi atendido e o próprio Internacional também já divulgou que ele vai passar a noite lá em observação para poder ter a recuperação plena. Então fica aqui também nosso desejo de melhoras ao René. Afinal, adversário ou não, ele é um jogador de futebol, um ser humano. A gente espera que tudo fique bem com ele. O mesmo, claro, para o Robert Rojas, que vai cumprir o protocolo de concussão, né? Foi substituído por protocolo de concussão, então provavelmente vai ficar aí uma semana ou duas sem poder ser utilizado, como foi também da última vez, né? Na última vez que ele ficou suspenso por concussão. Suspenso não, desculpa, ficou afastado. Suspenso parece que é uma punição, né? E não é. É um resguardo, na verdade. E aconteceu quando ele teve a concussão contra o Palmeiras, ficou um tempinho fora, deve acontecer novamente isso. O Maicon provavelmente vai estar de volta para a próxima partida, a tendência é que ele seja utilizado. Porém, eu
não ficaria chateado se o Rafael Paiva apostasse no Lincoln. E aí, vamos falar dele, que foi quem substituiu o Rojas depois que ele foi substituído ali pela concussão. O Lincoln é um zagueiro da base, tem apenas 17 anos e fez a sua estreia no Campeonato Brasileiro. Ele havia atuado anteriormente pelo Vasco profissionalmente no Campeonato Carioca, mas não o desse ano, de 2023, quando ele substituiu ali alguns jogadores que estavam sendo economizados para o restante da temporada. Fez a sua estreia jogando fora de casa, num contexto complicado, né, vamos colocar, e mesmo assim se saiu muito bem. Marcou o gol, e acho que isso daí já credenciaria uma boa partida, mas além do gol, ele fez uma postura defensiva muito boa, dominou completamente a área, mostrou muita confiança em posição física, características importantes e carentes nessa zaga do Vasco, que hoje conta com Léo, com Maicon e com o Rojas. Afinal, João Vitor está lesionado e deve ficar algum tempo fora de ação por conta de sua lesão sofrida no joelho. O Lincoln, como eu falei, se saiu muito bem, mas também é legal destacar o Matheus Carvalho, que não é cria da base, mas também é jovem e está se desenvolvendo, fez uma grande partida, como também foi o caso do Sforza, que não fez uma partida tão brilhante quanto os outros dois, mas conseguiu se sair muito bem. E aí, os gols da partida saem todos no segundo tempo. O primeiro gol de Adson, que conta ali com uma falha do Robert Renan, zagueiro do Inter, acaba entregando ali a posse pro Adson, só que ele ainda tem o trabalho de sair da marcação do adversário, né? E aí, com muita qualidade, ele consegue fazer o corte para a perna esquerda e faz um chute de biquinho, cara, de muita qualidade. Muita gente comentando que pareceu os gols do Romário, né? Enfim, chute de biquinho, o goleiro Fabrício, que é aquele Fabrício, né, do Nova Iguaçu, depois a gente fala sobre, não conseguiu evitar. E aí o Vasco abre o placar. Mais um pouco ali depois, o Vasco mantém ali o bom momento e numa cobrança de escanteio, o Lincoln, ele vai mais alto ali do que todo mundo, né? Aproveita a segunda bola, consegue cabecear para o fundo das redes do goleiro Fabrício. E aí o Vasco ainda cede um gol já no final, um gol do lateral direito Bustos, argentino, numa jogada que, na minha opinião, fica na conta do Léo. Afinal, uma falha de marcação dele, na minha visão, vocês podem discordar, mas enfim, ele consegue marcar o gol, reduz ali e até faz um momento positivo do Inter ali naqueles 10 minutos que faltavam, né, de tempo regulamentar, mas o Vasco consegue segurar as pontas e consegue ir bem. O goleiro Fabrício, que eu mencionei há pouco, a gente conhece ele muito bem, infelizmente. Ele era o goleiro do Nova Iguaçu no começo da temporada, aquele Nova Iguaçu que eliminou o Vasco do Campeonato Carioca, que também venceu o Vasco ainda na Taça Guanabara. Enfim, era o Fabrício ali, o titular daquele Nova Iguaçu. Ele posteriormente se transferiu para o Internacional e está substituindo o goleiro Sérgio Rocher, uruguaio, que está lá na Copa América. E na verdade a segunda opção seria um outro conhecido nosso, que é o Ivan. Teve com a gente ano passado, foi reserva do Léo Jardim, só que o Ivan tá lesionado. E aí caiu essa responsa no querido Fabrício, de 38 anos, tá tendo sua primeira experiência na primeira divisão nacional e tá se saindo muito bem. Mas hoje o Vasco conseguiu finalmente superá-lo. Quarto confronto contra o Fabrício no ano, primeira vitória contra ele, até que enfim. Vale destacar a partida também do Pablo Verratti, que se saiu muito bem, se doou bastante em campo. Também legal falar da partida do Paulo Henrique, que desempenhou muito bem. E, claro, a partida do Léo Jardim, que mais uma vez conseguiu entregar bons resultados ao Vasco da Gama. O time agora se prepara para voltar a campo na próxima quarta-feira, quando vai enfrentar o Corinthians em São Januário. O Vasco já anunciou que a venda de ingressos está esgotada, ou seja, teremos casa cheia para poder matar mais um tabu. Por que mais um tabu? Porque a gente acabou de matar o tabu de não conseguir vencer o Internacional. A gente não conseguia esse feito desde 2019, no segundo turno do Campeonato Brasileiro, quando nesse mesmo Beira-Rio a gente foi lá e venceu o Internacional com um gol de Marrone, fazendo a vitória por 1-0. Outra coisa interessante sobre esse confronto é que nesse mesmo Beira-Rio, há mais ou menos um ano atrás, o cria Ryan marcava seu primeiro gol profissionalmente. Hoje, teve em campo, passou em branco, mas fica esse registro especial também. O Vasco volta a vencer fora de casa desde o confronto contra o Cuiabá, no segundo turno do Campeonato Brasileiro do ano passado, considerando só Campeonato Brasileiro, tá? Porque vencer fora de casa no Carioca não tá nessa estatística aqui, só no Campeonato Brasileiro. Então, considerando o Campeonato Brasileiro, a última vez havia sido somente no ano passado. Então, realmente aí um feito muito grande. E também, claro, pelo lado do Internacional, foi a primeira vez que eles perderam no Beira-Rio em 8 meses. Ou seja, uma vitória marcante, uma vitória inédita e, para ficar melhor ainda, o Rafael Paiva enfim, falou muito bem na coletiva de imprensa. Obviamente eu não pude estar lá porque é um pouco distante para mim, né? Lá no Rio Grande do Sul. Normalmente eu trago aqui as perguntas que eu faço. Hoje fiquei devendo, mas vou deixar aí
alguma resposta ou outra do nosso querido Mister Paiva, nosso Cledson Rafael de Paiva, treinador do Vasco da Gama, e o que ele falou sobre essa vitória sobre o Internacional. Já me despeço por aqui para não alongar muito mais o vídeo, e aí refaça aquele convite do começo do vídeo. Cara, conheça a Analisa Vasco em outras redes sociais. Você tá aqui pela primeira vez? Seja muito bem-vindo. A gente fala de Vasco, a gente analisa o Vasco, como o próprio nome dá a entender. A gente tá também no Twitter, no Instagram, no Facebook, no TikTok e no Threads, e claro, aqui no YouTube. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever não só pela Analisa Vasco, mas para que o algoritmo do YouTube entenda que você gosta desse tipo de vídeo e te recomende mais vídeos desse tipo aqui, vídeos de pessoas que falem de Vasco, que analisem futebol no geral, beleza? Claro, comente aqui também seu feedback, o que você achou desse jogo, o que você achou desse vídeo, tem algum feedback para me passar? O áudio tá ruim, a câmera tá ruim? Fala comigo, vamos trocar essa ideia, porque a gente tá aqui sempre também para aprender, não só para falar, mas para ouvir também um pouquinho, porque é sempre muito bom. Bom, me despeço por aqui, forte abraço a todos e até a próxima. Mais uma vitória, você veio pra cá com um time com muitos desfalques, os outros garotos, teve o Lincoln com a felicidade de fazer um gol. Como é que você sai daqui hoje? Qual é a sua análise desse jogo? Boa noite. Extremamente feliz e satisfeito, né, pelo que a gente tem construído. Era um jogo que a gente tinha muitos desfalques, mas a gente foi sempre pela linha de oportunidade, né, para outros jogadores que precisavam provar, tanto para a torcida quanto para eles mesmos, que eles tinham total capacidade, né? Então a gente foi muito em cima dessa linha. E os meninos da base não eram diferentes, são jogadores com uma boa experiência, né? E totalmente motivados para vir e dar o melhor deles, né? Então a gente fica feliz que deu tudo certo no final pelos 3 pontos, né? Muito difícil jogar aqui, o Inter é muito forte. E o sentimento é de satisfação, de felicidade, por tudo estar caminhando bem, né? A gente está trabalhando bastante para isso e agora é manter a humildade para seguir assim, né?